Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre equilíbrio, mas bem um início, tá? E vou falar sobre equilíbrio na visão termodinâmica. Agora, este vídeo está vindo para complementar a nossa playlist de Física Química. Se você quer se aprofundar nesse assunto ou quer saber de outros assuntos de físico-química, é só você clicar na nossa playlist que eu vou deixar o link na descrição, ok? Bom, de uma forma muito simplificada, de uma forma geral, o equilíbrio é a principal condição termodinâmica caracterizada pela ausência de transformações macroscópicas. Como assim, professor? E as microscópicas? Do ponto de vista termodinâmico, o que interessa são as transformações macroscópicas. Então, se não ocorrem transformações macroscópicas, isso quer dizer que o sistema está em equilíbrio, tá? Mas isso é de uma forma bem geral. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiramente, num caso de um sistema isolado... Ai, professora, eu não sei nem o que é um sistema isolado e não isolado. Se você não sabe, assista ao nosso vídeo que eu estou colocando aí, estou deixando o link na descrição para facilitar esse entendimento, belezinha? Bom, no caso de um sistema isolado, se as transformações macroscópicas não ocorrem ao longo de um tempo, isso quer dizer que o sistema está em equilíbrio. Então, eu tenho um determinado sistema, fui lá e fiz a medição das características desse sistema. Ao longo do tempo, depois de 1 hora, de 2 horas, eu fui lá e fiz a medição dessas características. Essas características não se alteraram. Se não se alteraram, significa que esse sistema está em equilíbrio. Ai, professora, mas não foi a primeira definição que você deu? Sim, só que vamos pensar em um sistema não isolado, ou seja, ele tem contato com a vizinhança. Nesse caso, se as características macroscópicas elas não se alteram por um tempo, isso não quer dizer necessariamente que esse sistema está em equilíbrio. Como assim, professora? Calma que eu vou explicar um pouquinho melhor, mas significa que esse sistema está no seu estado estacionário, ou seja, esse sistema tem as suas características, ao longo de um tempo, essas características não se alteraram. Se essas características não se alteraram, ele está no seu estado estacionário. Está em equilíbrio ou não? Calma. Para estar em equilíbrio tem que ter mais um detalhe. Quando eu faço a remoção do sistema que está em contato com a vizinhança, a remoção do sistema em contato com a vizinhança não provoca alterações do sistema. Como assim? Eu não entendi. Calma, veja só, vou dar um exemplo aqui bem facinho para vocês. Imagine um cilindro e esse cilindro possui 2 placas em suas extremidades. Imagine que uma dessas placas tem uma temperatura ali mais alta de uns 70 graus. Agora, a outra placa já tem uma temperatura ali em torno de 20 graus. Coloquei essas placas em contato com esse cilindro. Depois de um tempo, eu vou lá e verifico a temperatura desse cilindro. Faço isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ao longo do tempo. Chega um momento que eu percebo que não se altera mais esta temperatura. Bom, neste caso, dizemos que ele está no seu estado estacionário. Por que eu não posso necessariamente dizer que ele está em equilíbrio? Porque eu não fiz a remoção do sistema em contato com a vizinhança. Veja só, imagina se eu retirar essas placas. Bom, ele estava no seu estado estacionário, retirei essas placas, ficou em temperatura ambiente. Será que ele vai manter a mesma temperatura? Provavelmente não. Se eu tirar as 2 placas e colocar em temperatura ambiente e deixar isso lá, ou seja, estou removendo ali o que estava em contato com esse cilindro. Então, se isso se alterar, isso quer dizer que ele estava em estado estacionário, mas não estava em equilíbrio. Agora, se ele permanecesse na mesma temperatura que estava quando estava com a placa, aí sim eu diria que ele estava em equilíbrio. Compreendido isso, gente? É bem importante que vocês consigam entender esse tipo de coisa.
Por que no sistema isolado eu só faço esse monitoramento e não tenho nada com relação à vizinhança? Porque o sistema isolado, ele não tem contato com a vizinhança. Então, se ele não tem contato com a vizinhança, uma vez que eu vou lá, faço a medição das características, faço a medição novamente, faço a medição novamente, e ele continua com as mesmas características, ou seja, não teve a alteração das suas características macroscópicas, isso quer dizer que ele está em equilíbrio. Por quê? Porque ele não tem contato com vizinhança nenhuma. Então, isso não vai mudar. Eu não tenho a remoção de nada. Eu não tenho alteração desta vizinhança. Belezinha, galera? Dentro de equilíbrio, nós temos equilíbrio mecânico, equilíbrio térmico, equilíbrio material. Porque, por exemplo, quando eu falei desse cilindro, eu, na verdade, citei a temperatura. Mas, na verdade, eu posso ter equilíbrio material, eu posso ter equilíbrio mecânico. Mas isso já vai ser assunto para o próximo vídeo. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho da notificação, porque você já fica sabendo quando esse vídeo estará disponível. E não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos para que ele também consiga entender essa questão do equilíbrio. Combinadinho? Até o nosso próximo vídeo.